Olá, eu sou o Rodrigo Fialho Borges e esse é o PG Talks. No episódio de hoje a gente vai se aprofundar em alguns conceitos que a gente já até mencionou lá em um dos episódios sobre LGPD, sobre proteção de dados. Mas a gente vai fazer isso porque, pelo episódio de hoje, a gente começa uma nova série centrada nas plataformas digitais. Então a gente precisa repassar alguns conceitos e características essenciais das plataformas digitais para que vocês possam compreender o conteúdo mais aprofundado sobre algumas discussões relacionadas às plataformas digitais que a gente vai ter nos próximos episódios. A gente vai começar então falando sobre efeitos de rede, que são uma dessas características essenciais das plataformas digitais. Basicamente, os efeitos de rede vão mostrar que nem sempre o consumidor vai aderir a um serviço, a uma plataforma, em virtude da sua qualidade ou do seu preço, que era o que a gente considerava basicamente nos mercados tradicionais. No caso das plataformas digitais, a sua atratividade aumenta de acordo com o número de usuários que passam a aderir, a usar aquela plataforma digitais. Então, quando a gente está falando de plataformas digitais, nem sempre a gente vai olhar para a qualidade ou para o preço do produto. Muitas vezes a atratividade vai ser guiada pela quantidade de usuários. Na verdade, se resume isso basicamente dizendo que para as plataformas digitais, o seu tamanho, a quantidade de usuários importa bastante no momento da escolha por qual plataforma digital aquele usuário vai aderir ou não. Esse fenômeno faz as plataformas terem um ciclo de crescimento decorrente da própria demanda dos usuários. É o que a gente chama de feedback positivo de demanda. Ou seja, quanto mais usuários demandam aquela plataforma, mais ela vai ser interessante, mais ela vai ser atrativa para outros usuários também a demandarem. Esses efeitos de rede, eles podem ser diretos ou indiretos. Eles vão ser diretos quando o aumento do tamanho da plataforma beneficiar os próprios usuários. É o caso, por exemplo, das redes sociais. É um caso clássico. Já os efeitos de rede vão ser indiretos quando eles beneficiarem o outro lado da plataforma, ou seja, quando o aumento de número de usuários em um dos lados da plataforma beneficiar o outro lado da plataforma. E aqui vocês já começam a perceber que a gente está falando de dois lados ou mais de um lado de uma plataforma, que é uma das características essenciais também das plataformas digitais quando a gente vai estudá-las do ponto de vista concorrencial e regulatório. E é sobre esse conceito que a gente já vai falar adiante. Segura aí. Antes de falar sobre a multiplicidade de lados de uma plataforma, vamos falar sobre uma outra característica das plataformas digitais, que é a questão do multi-homing. O que é multi-homing? Basicamente, a gente define como multi-homing um mercado de plataformas em que os usuários conseguem usar mais de uma plataforma ao mesmo tempo. E aí a sua decisão por se manter e optar por uma das plataformas é baseada na própria experiência de uso daquela plataforma e não com base em alguma característica que ele vai avaliar previamente. Ou seja, nesse caso dos mercados de plataformas multi-homing, é possível que o usuário, por meio da sua experiência e do uso, troque de plataforma a qualquer momento. Então é muito importante que as plataformas nesses mercados multi-homing invistam bastante na experiência do usuário para convencer aquele usuário de se manter naquela plataforma. Caso contrário, ele não teria quase que custo nenhum para trocar para a plataforma concorrente. Isso se opõe ao conceito de single homing, no qual há restrição de uso de mais de uma plataforma ao mesmo tempo. Portanto, a decisão sobre qual plataforma utilizar se dá no momento da sua adesão. A eventual alteração de plataforma pelo usuário acabaria lhe rendendo algum custo. Bom, visto o conceito de multi-homing, eu fico tranquilo para falar com vocês sobre o conceito de multi-sided markets, porque muita gente confunde esses dois conceitos que nada tem a ver entre si, só a palavra multi nos dois. Mas basicamente os multi-sided markets, ou mercados de mais de um lado, de múltiplos lados, eles estão presentes quando a gente fala de plataformas digitais. Elas são
constituintes de mercados de dois lados. Como que é isso? Como que funciona isso? Basicamente, as plataformas elas servem como meios para interagir usuários com interesses diversos. Então, quando a gente pensa nas redes sociais, por exemplo, as plataformas, as redes sociais em si, que são as plataformas, permitem a interação entre usuários com interesses diversos. Quem são esses usuários? Um é o usuário comum, que faz a adesão à plataforma e se utiliza para se conectar aos seus amigos. Do outro lado, estão os anunciantes, que têm o interesse de atingir aqueles usuários. Então, para que essas plataformas tenham sucesso, elas têm que funcionar de tal maneira a fazer com que essa interação entre esses dois usuários se dê da maneira mais benéfica possível para cada um deles. E ela se adeque bem a essa conjugação de interesses. Então é muito comum que quando a gente está falando de mercados de múltiplos lados, um desses lados não pague pela utilização da plataforma em pecúnia, não se utilize de dinheiro. Eventualmente esse lado vai estar pagando com seus dados. E aí eventualmente a gente vai falar de mercado de preço zero nesse lado. Ou seja, aquele usuário não está pagando em pecúnia, não está desembolsando nenhum dinheiro, mas a plataforma acaba se beneficiando com os dados daquele usuário, com a absorção de dados daquele usuário, que vai permitir ela fornecer um ambiente melhor para aqueles anunciantes que estão do outro lado. Além disso, quando a gente percebe que as plataformas acabam fazendo com que essa interação entre usuários com interesses diversos acabe se dando de uma maneira mais rápida, mais fluida e mais benéfica para esses dois lados, a gente pode perceber eventualmente que a gente está falando aqui de uma redução de custos de transação. O que é isso? Eventualmente, as plataformas digitais elas vão permitir justamente uma redução de custos de transação. Quando a gente pensa em plataformas digitais que vão aproximar, por exemplo, restaurantes a pessoas que estão com fome, buscando um restaurante, um lugar para adquirir comida, isso se torna muito claro. O que acontece aqui? Se essa pessoa tivesse que fazer uma ampla pesquisa, telefonar para vários restaurantes, pegar o seu carro, sair da sua casa para fazer uma pesquisa sobre os diversos menus dos restaurantes, ela ia gastar muito tempo para achar informações sobre esses restaurantes, para achar informações sobre os menus desses restaurantes e, eventualmente, também para negociar com esses restaurantes o valor daquela comida e a qualidade daquela comida. Hoje, a gente sabe que existem plataformas que facilitam, que reduzem muito o tempo de busca por informações, o tempo de negociação e a quantidade de gasto de monitoramento que esses usuários vão ter que arcar quando eles forem comprar a sua comida. Então, a gente percebe uma redução desses custos para se transacionar, para se celebrar um contrato. Se a gente não tivesse essas plataformas, esses usuários acabariam arcando com muito mais tempo, com muito mais custo para celebrarem um contrato de compra e venda de comida. Isso vale para várias outras plataformas. Estou mencionando apenas uma delas aqui. Por fim, para terminar com as características das plataformas digitais que a gente vai mencionar hoje, eu queria conversar com vocês sobre dinamicidade, que é mais uma dessas características, mais um desses conceitos fundamentais das plataformas digitais. O que é isso? Dinamicidade tem a ver com um fluxo muito grande de inovação nesses mercados. Então, uma característica central para as plataformas digitais terem sucesso econômico é elas inovarem. Quanto mais elas inovarem o tempo inteiro, de forma frenética, estabelecerem um fluxo frenético de inovação, mais interessante é para o seu sucesso econômico. Então, quando a gente assume que dinamicidade é uma característica essencial para esse mercado, que ele vai estar sempre se inovando, as plataformas vão estar sempre se inovando para tentar ganhar umas das outras nessa competição constante do mercado, eventualmente a gente vai pensar que esse mercado nunca vai ter um problema competitivo. E era justamente isso que a gente pensava há alguns anos atrás, há 20, 15 anos atrás. Quando a gente tinha a cada ano uma rede social dominante diferente, a cada ano um buscador diferente, um buscador preferido. Mas quando esse tempo passou, a gente acabou percebendo que
as plataformas digitais conseguiram sim se consolidar, mesmo num mercado de alta inovação. O que será que aconteceu aqui no meio do caminho? Eventualmente, elas acabaram conseguindo se aproveitar dos efeitos de rede melhor do que as suas antecessoras. Elas conseguiram entender melhor o mercado de dois lados, melhor do que as suas plataformas antecessoras, com as quais elas rivalizaram antes. Mas e aí, o que a gente faz com isso? Hoje a gente tem um cenário de consolidação de algumas plataformas que a gente chama de Big Techs. É sobre isso que a gente vai começar a discutir em alguns dos próximos episódios aqui. A gente, então, tem um cenário em que a dinamicidade perdeu espaço para uma consolidação muito grande de determinadas plataformas e a gente, eventualmente, começou a pensar em regular isso, porque isso criou problemas concorrenciais, problemas regulatórios e problemas de proteção de dados, como a gente viu nos episódios anteriores. No próximo episódio, a gente vai falar sobre um tema que está muito quente no momento, que é o debate sobre Big Techs e concorrência. Esse tema foi objeto de debate até nas eleições dos Estados Unidos da América. Então, se você não quer perder nada, aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais. Você nos encontra no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Se você tiver qualquer dúvida e quiser contribuir com o nosso podcast, por favor, mande uma mensagem para info@pg.law. Obrigado e até a próxima.